Chega o final do dia e, com ele, aquele desconforto tão familiar. As pernas pesadas, cansadas, quase como se não pertencessem mais a você. Os sapatos que serviam perfeitamente pela manhã agora parecem apertados, e ao tirar as meias, as marcas no tornozelo denunciam o inchaço. É uma sensação que te rouba a energia, que te faz pensar 2 vezes antes de aceitar um convite para sair à noite ou simplesmente dar uma caminhada. A primeira explicação que vem à mente é quase sempre a mesma. É a idade. A circulação já não funciona como antes. Você se conforma, acreditando que esse é um preço inevitável a se pagar pelo passar dos anos, uma condição crônica com a qual precisa aprender a conviver. Mas essa frustração diária não precisa ser sua sentença definitiva, e a causa pode estar escondida em um hábito que você considera completamente inofensivo, um ritual de merecido descanso. Imagine a seguinte cena. Você termina uma refeição deliciosa, talvez o almoço de domingo com a família, e a primeira coisa que faz é se sentar na sua poltrona favorita ou no sofá para relaxar, digerir a comida e talvez até tirar um cochilo. Parece o gesto mais lógico e saudável a se fazer, um momento de recuperação para o corpo. Mas e se eu te dissesse que esse ato, repetido dia após dia, pode ser exatamente um dos principais gatilhos para o peso e o inchaço que você sente nas pernas horas depois? É um paradoxo desconcertante. O descanso que você acredita estar te fazendo bem pode, na verdade, estar contribuindo para o cansaço e a estagnação. Essa contradição é o ponto de partida para entendermos como uma pequena mudança de hábito, baseada no funcionamento do nosso próprio corpo, pode trazer um alívio que você talvez já nem esperasse mais ser possível. Ao longo dos meus anos de estudo sobre o envelhecimento saudável, percebi que essa queixa sobre pernas pesadas é uma das mais comuns e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. Eu vi inúmeras pessoas, especialmente depois dos 60 e 70 anos, tentando de tudo: meias de compressão, chás diuréticos, colocar as pernas para cima por alguns minutos. E embora essas estratégias possam oferecer um alívio temporário, elas não resolvem a raiz do problema. Quero que você saiba, antes de mais nada, que isso não é uma falha sua, nem um sinal de que seu corpo parou de funcionar. É apenas um sinal de que um mecanismo interno, extremamente eficiente, não está sendo ativado da maneira correta na sua rotina diária. A boa notícia é que reativá-lo é muito mais simples do que parece e não exige nenhum esforço extraordinário ou equipamento especial. Nos próximos minutos, eu vou te explicar de forma clara e direta qual é esse mecanismo vital que temos nas nossas pernas, que muitos chamam de nosso segundo coração, e por que a inatividade, especialmente nos momentos errados, o desliga completamente. Vamos desvendar juntas esse erro invisível que milhões de pessoas cometem todos os dias, pensando que estão apenas descansando. Você vai entender por que, mesmo com um sistema circulatório que envelhece, seu corpo ainda tem uma capacidade incrível de se regular e responder a estímulos corretos. A promessa aqui não é mágica, mas sim conhecimento prático. Ao final deste vídeo, você terá em mãos uma ferramenta poderosa e simples para aplicar ainda hoje e começar a sentir suas pernas mais leves e dispostas, recuperando o prazer de se movimentar com liberdade e confiança. Antes de mergulharmos nesse mecanismo e eu te mostrar como um pequeno ajuste pode fazer uma diferença enorme no seu bem-estar, quero te fazer um convite. Se este assunto já ressoa com você e com a sua realidade, aproveite este momento para se inscrever aqui no canal e curtir este vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo relevante e a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas informações. E eu adoraria saber de você. Essa sensação de pernas pesadas, cansadas e inchadas faz parte do seu final de dia? Deixe um comentário me contando como isso afeta a sua rotina. Sua participação é muito importante para nós e enriquece nossa comunidade. Agora, vamos entender o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo e como podemos virar esse jogo a seu favor. Para entendermos por que suas pernas se sentem assim, precisamos deixar de lado a ideia de que a culpa é apenas da idade ou de uma má circulação genérica
e olhar para um mecanismo engenhoso que todos nós temos, mas que muitas vezes esquecemos de usar. Pense no seu sistema circulatório como uma grande rodovia de mão dupla. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio para todo o corpo através das artérias, o que é a via de ida. Esse é um trabalho que ele faz com muita força, mas o grande desafio, especialmente para as pernas, é a viagem de volta. O sangue precisa retornar dos seus pés até o peito, lutando o tempo todo contra a força da gravidade. É uma subida longa e difícil, e o coração não consegue fazer todo esse trabalho pesado sozinho. Ele precisa de um ajudante estratégico, e esse ajudante está localizado exatamente onde você sente o desconforto, nas suas panturrilhas. Dentro das suas panturrilhas existe um sistema fantástico que eu gosto de chamar de o nosso segundo coração. São os músculos dessa região que, ao se contraírem, funcionam como uma bomba poderosa e eficiente. Cada vez que você dá um passo, esses músculos espremem as veias profundas das pernas, empurrando o sangue para cima, segmento por segmento, de volta em direção ao coração. É um mecanismo biomecânico perfeito, que depende de uma única coisa para funcionar: movimento. Sem a contração e o relaxamento que acontecem durante uma caminhada, por exemplo, essa bomba simplesmente fica desligada. O sangue que deveria estar subindo com fluidez começa a ter dificuldade para vencer a gravidade. E é aí que a sensação de peso e estagnação começa a se instalar de forma silenciosa, mas persistente, ao longo do dia. Para visualizar isso de forma ainda mais clara, imagine que as veias das suas pernas são como uma esponja comprida e vertical, cheia de líquido. Cada passo que você dá é como se você apertasse essa esponja de baixo para cima, fazendo com que o líquido suba e saia pela parte de cima. É um gesto ativo, que mantém tudo circulando. Agora, imagine o que acontece quando você para de apertar a esponja e a deixa parada na vertical por muito tempo. A gravidade faz seu trabalho e todo o líquido começa a se acumular na base, deixando a parte de baixo pesada, encharcada e inchada. É exatamente isso que ocorre nas suas pernas quando você fica em uma posição passiva por um período prolongado. A bomba muscular está desativada e os fluidos, incluindo sangue e linfa, começam a se acumular nos tornozelos e na parte inferior das pernas. Esse acúmulo de fluidos é o que chamamos tecnicamente de êxtase venosa, e é a causa direta daquela sensação de peso, cansaço e do inchaço que marca a pele quando você tira as meias. Seu corpo está literalmente te enviando um sinal de que o trânsito na rodovia de volta está congestionado. A circulação ficou lenta naquele trecho, e o sangue não está conseguindo fluir de volta para o coração na velocidade ideal. Com o passar dos anos, é verdade que as paredes das nossas veias podem perder um pouco da sua elasticidade natural, e podemos ter uma leve redução da massa muscular, um processo conhecido como sarcopenia. Isso não significa que o sistema parou de funcionar, mas sim que ele se tornou um pouco menos tolerante à inatividade. A bomba ainda está lá, pronta para ser acionada, mas ela precisa de estímulos mais consistentes para fazer seu trabalho com a mesma eficiência de antes. O que torna esse quadro ainda mais desafiador é um detalhe que acontece todos os dias na sua rotina: o momento após as grandes refeições. Quando você come, principalmente no almoço ou no jantar, seu corpo inteligentemente desvia uma quantidade significativa de fluxo sanguíneo para o sistema digestivo. Afinal, digerir os alimentos e absorver os nutrientes é uma tarefa que exige muita energia e recursos. Isso cria uma situação de dupla demanda para o seu sistema circulatório. Enquanto uma parte do seu sangue está concentrada no seu estômago e intestinos, a outra parte, que está lá embaixo nas suas pernas, ainda precisa de ajuda para subir. Se nesse exato momento você desliga a bomba muscular da panturrilha, o sistema fica sobrecarregado. A circulação periférica, já um pouco mais lenta, fica sem seu principal impulso mecânico. É por isso que a sensação de pernas pesadas muitas vezes piora drasticamente no final da tarde ou à noite, horas depois do almoço ou do jantar. Não é uma coincidência, é o resultado direto de uma combinação de fatores: a força da gravidade agindo o dia todo, um sistema de retorno venoso que já não tem a mesma potência da juventude,
e o mais importante, a desativação do nosso segundo coração em um momento crítico em que ele seria mais necessário. O corpo está tentando lidar com a digestão e, ao mesmo tempo, com a estagnação de fluidos nas extremidades, e o resultado é esse desconforto que te rouba a disposição e a energia. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para recuperar o controle, pois ele nos mostra que o problema não é uma falha estrutural, mas sim uma questão funcional. Essa compreensão nos traz uma clareza imensa, pois substitui a ideia vaga de envelhecimento por uma relação de causa e efeito muito concreta. O sintoma não é apenas um sinal do tempo, mas a consequência direta da inatividade de um sistema muscular específico, agravada por processos fisiológicos naturais como a digestão. Isso significa que temos um poder de ação que talvez não imaginássemos. Não estamos falando de reverter a idade ou de consertar veias, mas sim de reativar um mecanismo que já existe, que está disponível para nós a qualquer momento. A solução não está em um remédio milagroso, mas em aprender a ligar esse interruptor da bomba da panturrilha nos momentos certos, dando ao nosso corpo a ajuda mecânica que ele precisa para manter tudo fluindo bem. Agora que você compreende o que está acontecendo dentro das suas pernas, o porquê desse mecanismo ser tão vital e como a inatividade, especialmente após comer, cria o cenário perfeito para o desconforto, a próxima pergunta é inevitável. Qual é, então, o erro específico que eu estou cometendo na minha rotina diária? Qual é esse hábito que parece tão inofensivo, tão normal, mas que está desligando essa bomba muscular justamente quando ela mais precisa trabalhar? É exatamente isso que vamos revelar a seguir. Vamos juntas identificar esse ato que milhões de pessoas praticam todos os dias, acreditando que estão descansando, quando na verdade podem estar sem saber, contribuindo para o peso e o inchaço que tanto as incomoda. Prepare-se, pois a resposta pode ser mais simples e surpreendente do que você imagina. O erro invisível, o hábito que sabota silenciosamente o seu bem-estar, é algo que fazemos com a melhor das intenções. O repouso prolongado e imediato após as refeições principais. É aquele momento sagrado, depois do almoço ou do jantar, em que você se senta na sua poltrona favorita ou no sofá para deixar a comida baixar. Parece o gesto mais lógico, um merecido descanso para o corpo. No entanto, é precisamente essa inatividade, nesse momento específico, que desliga a bomba muscular da sua panturrilha. Você, acreditando que está se recuperando, está na verdade criando as condições perfeitas para a estagnação do sangue e dos fluidos nas suas pernas. É um paradoxo cruel. O descanso que você busca para se sentir melhor é um dos principais gatilhos para o cansaço e o peso que te afligem horas depois, transformando um ato de autocuidado em uma fonte de desconforto diário. E por que caímos nessa armadilha com tanta facilidade? Porque parece o gesto mais natural e saudável do mundo. Culturalmente, fomos ensinados a associar o pós-refeição a um período de quietude e relaxamento. É o momento da conversa em família, de ver um pouco de televisão, de ler um livro. Ninguém imagina que essa pausa, que parece tão benéfica para a digestão, possa ter um efeito colateral tão significativo nas extremidades do nosso corpo. O erro é sutil porque ele se disfarça de bom senso. Afinal, quem pensaria que se movimentar um pouco depois de comer seria mais restaurador do que ficar completamente parado? É essa crença profundamente enraizada que nos impede de ver a conexão direta entre o sofá e a sensação de pernas pesadas no final do dia, mantendo-nos presos em um ciclo de desconforto sem que percebamos a causa. Vamos conectar os pontos para que tudo fique absolutamente claro. Lembre-se do que conversamos. Após uma refeição, seu corpo, de forma muito inteligente, envia um grande volume de sangue para o seu sistema digestivo. É uma prioridade biológica. Ao mesmo tempo, o sangue que está nos seus pés e pernas ainda precisa lutar contra a gravidade para voltar ao coração. Quando você se senta e permanece imóvel nesse exato momento, você está fazendo duas coisas que sobrecarregam seu sistema. Primeiro, você desliga a bomba muscular da panturrilha, seu segundo coração, que é a principal força mecânica para o retorno venoso. Segundo, você faz isso justamente quando o fluxo sanguíneo geral
já está parcialmente comprometido com outra tarefa importante. É a tempestade perfeita para a circulação periférica, resultando em um congestionamento silencioso que se acumula a cada minuto de inatividade. O primeiro efeito dessa combinação você já conhece bem, pois ele se manifesta poucas horas depois, de forma quase pontual. É a sensação imediata de pernas cheias, pesadas, como se estivessem preenchidas com areia. Ao se levantar do sofá depois de 1 ou 2 horas, você pode sentir uma certa rigidez, uma dificuldade inicial para começar a andar. Os sapatos que estavam confortáveis pela manhã começam a apertar, e ao final do dia, ao tirar as meias, as marcas profundas no tornozelo estão lá, denunciando o inchaço que se instalou. Esse é o impacto agudo, o resultado direto da estagnação de fluidos que ocorreu naquele período de repouso passivo. É o seu corpo te dando um sinal claro e diário de que o trânsito na rodovia de volta ficou lento demais e o acúmulo de líquido começou a pressionar os tecidos. Mas as consequências não param por aí. Quando esse padrão de inatividade pós-refeição se repete dia após dia, ano após ano, o impacto imediato se transforma em um problema crônico. O inchaço que antes aparecia apenas no final do dia pode se tornar mais persistente, presente já no meio da tarde. Esse acúmulo constante de fluidos pode contribuir para o surgimento de mais vasinhos, aquelas pequenas aranhas vasculares, e pode também agravar quadros pré-existentes de insuficiência venosa. A longo prazo, essa circulação deficiente afeta a nutrição e a oxigenação dos tecidos mais distantes, como a pele dos tornozelos e da canela. A pele pode se tornar mais fina, mais seca e mais frágil, perdendo sua capacidade de cicatrização e ficando mais suscetível a pequenas lesões. Além da saúde interna, há um impacto visível que muitas vezes afeta nossa autoestima e nossas escolhas diárias. Pernas e tornozelos constantemente inchados podem nos deixar desconfortáveis com a nossa aparência, nos levando a evitar saias, vestidos ou calçados mais abertos, especialmente durante os meses mais quentes, quando o problema tende a piorar. Essa preocupação estética não é mera vaidade, é um reflexo de como nos sentimos em nosso próprio corpo. A postura também pode ser afetada, pois, inconscientemente, começamos a nos mover de forma mais cautelosa, evitando ficar em pé por muito tempo para não agravar o desconforto. Lentamente, sem perceber, nossa linguagem corporal começa a comunicar cansaço e retração, em vez de vitalidade e confiança. Talvez a consequência mais dolorosa de todas seja a funcional, aquela que interfere diretamente na sua liberdade e na sua alegria de viver. O desconforto constante no final do dia começa a ditar suas escolhas. Você passa a pensar 2 vezes antes de aceitar um convite para jantar fora, para ir a um evento social à noite ou para fazer uma simples caminhada no parque ao entardecer. A associação entre o final do dia e a dor se torna tão forte que você começa a se privar de atividades que antes lhe davam prazer. A perda de confiança na própria capacidade de caminhar sem sentir peso ou cansaço afeta diretamente sua autonomia, criando um medo sutil da dependência e do isolamento. É um ciclo vicioso. O desconforto leva à inatividade, e a inatividade piora o desconforto. Essa cascata de eventos, que começa com um simples hábito de sentar-se após comer e termina com um impacto real na sua qualidade de vida, pode parecer desanimadora. Ao entender essa progressão, desde o efeito imediato até as consequências de longo prazo na sua saúde, aparência e autonomia, você pode estar se sentindo um pouco preocupada, pensando em todos os anos em que repetiu esse padrão sem saber. Mas é exatamente aqui que a nossa história muda de rumo, porque a clareza sobre a causa do problema é o que nos dá o poder de agir sobre ele. A boa notícia, a grande esperança que eu quero te trazer agora, é que a solução para reativar essa bomba muscular e quebrar esse ciclo não exige esforço sobre-humano, equipamentos caros ou mudanças radicais. Ela está em um ajuste simples, elegante e incrivelmente eficaz, que você pode começar a aplicar ainda hoje. A solução, felizmente, não está em nenhum procedimento complexo ou remédio, mas sim em um ajuste de hábitos surpreendentemente simples e gentil com o seu corpo.
O que eu te proponho é que você implemente uma caminhada muito leve, de apenas 5 a 10 minutos, imediatamente após as suas refeições principais, como o almoço e o jantar. Quero que você entenda bem o objetivo aqui. Não se trata de fazer exercício, de suar ou de acelerar o coração. O propósito é puramente mecânico. É usar o movimento mais natural do ser humano, o caminhar, para conscientemente reativar aquela bomba muscular da sua panturrilha, o seu segundo coração. É um gesto pequeno, quase um ritual, que envia uma mensagem clara ao seu sistema circulatório. Está na hora de trabalhar, vamos colocar tudo para fluir novamente, quebrando o ciclo de inatividade, justamente no momento em que seu corpo mais precisa desse impulso extra para funcionar de forma harmoniosa e eficiente. E a beleza dessa estratégia está na sua simplicidade e adaptabilidade. Você não precisa de uma esteira, de roupas de ginástica ou de um parque por perto. Essa caminhada pode ser feita dentro da sua própria casa, andando de um cômodo para o outro, no seu quintal, ou dando uma volta lenta e tranquila no quarteirão. O que importa não é a velocidade nem a distância, mas sim o ritmo constante dos seus passos. Cada vez que seu pé toca o chão e você impulsiona o corpo para frente, sua panturrilha se contrai e relaxa, executando aquele movimento de bombeamento que conversamos. É um ato que transforma um momento que antes era de estagnação passiva em um período de circulação ativa e consciente. Você substitui o hábito de se sentar imediatamente por um novo ritual de movimento suave, que trabalha a favor da sua fisiologia e não contra ela, aliviando a sobrecarga do seu sistema. Ao fazer isso, você está aplicando na prática todo o conhecimento que acabamos de construir juntas. Você agora sabe que, após comer, seu corpo está ocupado com a digestão e que a gravidade está constantemente puxando os fluidos para baixo. Com essa pequena caminhada, você oferece a ajuda mecânica que suas veias precisam para vencer esses desafios. Cada passo é um aperto gentil, uma compressão que empurra o sangue para cima, segmento por segmento, aliviando a pressão nos tornozelos e na parte inferior das pernas. É uma ação proativa que impede que o congestionamento se instale. Em vez de permitir que o trânsito na sua rodovia de volta fique lento e parado, você se torna a agente que garante que o fluxo continue se movendo, mesmo que em um ritmo mais calmo, mantendo o equilíbrio e a eficiência do seu sistema circulatório. Para que esse novo hábito traga os resultados que você deseja, a consistência é a sua maior aliada. Tente incorporar essa caminhada leve diariamente, após as 2 refeições mais importantes do seu dia. Pense nela não como uma obrigação, mas como um gesto de cuidado e inteligência com o seu corpo, um presente que você se dá para garantir mais conforto e bem-estar. Não espere uma mudança milagrosa da noite para o dia. O corpo precisa de tempo para se adaptar e responder. Geralmente, com 1 a 2 semanas de prática consistente, você poderá começar a notar as primeiras diferenças. A mudança é gradual, mais sólida, pois você estará tratando a causa funcional do problema, e não apenas aliviando temporariamente os sintomas, construindo uma base mais forte para a sua saúde vascular a longo prazo. Os primeiros sinais de melhora costumam ser sutis, mas muito gratificantes. Talvez você perceba que, ao final do dia, seus sapatos não estão mais tão apertados como antes. A marca que a meia deixava no seu tornozelo pode se tornar mais suave, ou até mesmo desaparecer. Você pode se sentir com mais disposição para ficar em pé enquanto cozinha, ou para dar uma caminhada no final da tarde, pois aquela sensação de peso e cansaço que antes era uma sentença diária começa a diminuir. Esses pequenos sinais são a prova de que seu corpo está respondendo positivamente ao novo estímulo. São eles que te darão a motivação para continuar, mostrando que você tem sim o poder de influenciar a maneira como se sente e de resgatar o prazer de se mover com mais leveza e liberdade no seu dia a dia. Quero que você guarde uma mensagem muito importante de tudo o que conversamos hoje. O seu corpo, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, não é uma máquina quebrada. Ele ainda possui uma capacidade incrível de resposta e de adaptação. Ele ainda te escuta. O que muda com o tempo é que ele passa a exigir de nós um pouco mais de inteligência e de atenção aos seus mecanismos.
Não se trata de lutar contra o envelhecimento, mas de aprender a trabalhar em harmonia com as mudanças que ele traz. A sensação de pernas pesadas não era um sinal de que seu corpo estava falhando, mas sim um pedido de ajuda, um chamado para que você reativasse um de seus sistemas mais engenhosos. E ao responder a esse chamado com um ajuste tão simples, você prova para si mesma que nunca é tarde para fazer a diferença. Portanto, a partir de hoje, olhe para suas refeições não apenas como um momento de nutrição, mas como uma oportunidade de cuidar da sua circulação de forma ativa. Lembre-se que o conhecimento que você adquiriu te devolve o controle. Você não é mais uma vítima passiva de um sintoma que parecia inevitável. Você agora entende o mecanismo, conhece o erro e tem em mãos uma solução prática, segura e eficaz. Pequenos ajustes, quando feitos com consistência e baseados no entendimento de como nosso corpo funciona, têm o poder de gerar um impacto imenso na nossa qualidade de vida. Recupere a confiança nas suas pernas, no seu corpo e na sua capacidade de viver com mais energia, disposição e, acima de tudo, com a alegria e a liberdade de se movimentar bem.